Boa noite, minhas águias, meus lobos, minhas terras, alunos, simpatizantes, colegas, amigos, irmãos terapeutas. Hoje vai ser uma live para lá de especial, uma live mágica, eu diria, porque vou trazer aqui a pessoa que entende do assunto, não só de terapia, mas como das áreas místicas, mágicas. Então, hoje vamos tirar realmente o pó do piripipi do saco. Então, deixa eu, antes de mais nada, dando boa noite para quem está chegando. Marcelo, sempre presente aqui. Deixa eu ajustar meu som. Vocês estão me escutando bem? Hoje não vai ter pelo Instagram, porque nós tivemos um problema técnico aqui, mas está tudo certo. O importante é estar aqui, onde a gente se abastece, onde a gente coloca todo o material, cada dia uma novidade, um terapeuta, uma linha terapêutica. E eu queria chamar agora a nossa estrela da noite. Vocês vão amar conhecer ela. Foi para mim assim, um grande presente esse ano. E vocês vão ter essa oportunidade. Caso ainda não conheçam, vão ouvir falar muito dela. Anote o nome dela aí. Solange Estrebato. Vamos ver se é assim mesmo que fala. Vamos lá. Aí, boa noite, bem-vinda, minha querida. Olá, gente linda, mágica, encantada, dançante, cheirosa e perfumada. Oi, Kleber, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Olha, hoje é tão mágica essa noite, que as cores mudaram. A Solange Tá, está de vermelho. E olha a minha blusa lá, tá azul. olha a mágica Eu, acontecendo. eu amo preto e vermelho. Eu falei, eu vou na live de preto e vermelho. Daí chegou aqui, eu me olho, tô azul. E eu também estaria de vermelho, mas hoje, pelo jeito, cada um enxerga a cor que quer. Então, antes de mais nada, quem ainda não te conhece, minha linda, fala quem é você, da onde você fala, para que as pessoas comecem já a te seguir também, canal do Instagram e onde você está mais. Tá. Meu nome é Solange Entrebato. Entrebato, Eu falei sou, estrebato. Ai, meu Deus. eu sou natural de São Caetano do Sul, São Paulo, mas eu moro em Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, já faz 35 anos. Nossa. E para quem é de Ribeirão Preto, que está aí na live, a minha tia-avó foi a cartomante mais famosa de Ribeirão Preto na década de 70, 80 e 90, a Nena. Uau, temos história aqui no canal. E hoje eu trabalho com a dança do ventre transpessoal e a Explique então o que é dança isso. aí é algo que vai além da dança, porque quando eu me mudei para Balneário Camboriú, eu era uma eu sou formada em música, então eu tocava à noite, eu tocava nos hotéis, nos restaurantes, dava aula de piano e fazia show de dança flamenca e cigana. E hoje eu trabalho com a dança do ventre transpessoal, que eu trago as terapias para dentro da aula de dança do ventre. E também atendo com as terapias individuais, né? Então, o trabalho que você faz, Solange, eu acho muito diferenciado, muito diferente do que eu conheço, de verdade. Eu falei isso para você quando você falou, quando você se apresentou para mim pela primeira vez, porque você consegue misturar tradição cigana, que tem a ver com a tua história, com a tua descendência, mistura com outras artes mágicas, e aí depois você foi colocando a terapia no meio disso tudo. Né? Hoje a gente Sim, sabe que o corpo fala, que a gente tem uma leitura, do mesmo jeito que ele registra os bloqueios, você consegue desbloquear também através do corpo, que é esse trabalho que poucas pessoas fazem, o trabalho inverso. E eu vejo você fazendo um trabalho lindo, principalmente com mulheres, nesse resgate da sensualidade, da feminilidade, que não tem nada a ver como eu posso dizer, com fraqueza, não é sim, fraqueza, com fragilidade. sim, sim, Você pode ser feminina e ser forte, sem uma coisa atrapalhar a outra. Né? Então, sim. vamos tentar dissecar um pouquinho das áreas que você já domina. Você ainda tem a parte musical que é muito forte. Né? Uhum. Quem ainda não conhece o canal da Solange,
vai lá, corre lá, se inscreva já no canal dela. Por quê? Porque o canal dela vai ter alguns vídeos, vai ter um material que está começando agora, mas eu falo para você, pode se inscrever que vale a pena, porque vai ter sempre material novo. E as danças, por exemplo, que a gente conhece, que a gente ouve falar, ela vai muito além da dança, do que a gente conhece. Então, por exemplo, uma coisa é a dança do ventre, outra coisa é trabalhar a psique, olha que loucura, da mulher que faz a dança do ventre, porque é muito mais do que apenas um movimento que já por si só já é terapêutico, já é libertador. Mas ela trabalha a parte psíquica também das alunas dela. Fala um pouquinho do trabalho. Você é melhor do que eu, pode falar. Ah, então, eu comecei a dar aula de dança do ventre e eu comecei com aulas individuais e em grupo. Só que eu percebia que as mulheres elas vinham para a aula e elas não estavam muito interessadas na técnica. Elas queriam era conversar. E Sim. como eu tinha dado aula numa escola aqui da região que trabalhava com a psicanálise e nós fazíamos roda de conversa com as crianças, eu pensei, vou sentar essas mulheres na roda e nós vamos falar das questões, porque vem muita mulher que está no relacionamento abusivo, tem muita mulher que carrega o mundo nas costas sozinha. Então, assim, eram vários tipos de queixas dentro da aula, e eu pensava assim comigo, meu Deus, mas eu não sou psicólogo, o que que essa mulherada vem ficar falando essas coisas aqui na aula de dança? E foi onde eu tentei trazer uma luz para essas pessoas. E a única coisa que eu tinha na época era abrir baralho, que eu abro baralho desde criança. Se eu vou abrir um baralho, vou dar um aconselhamento e elas vão Só um sair daqui. minutinho. Acho que abrir baralho ela vai jogar truco. Gente, não é esse baralho, é baralho cigano. Eu acho que é o cigano, é o cigano. Sim, eu abro esse aqui, ó, o Yes. baralho cigano. Mas a minha tia-avó e o meu avô, eles abriam baralho de truco e sabiam ler o baralho do truco. E eu ficava encantada com aquilo, né? Liam a mão. Daí eu pensava assim, bom, então eu vou usar o que eu tenho para dar um aconselhamento para essas pessoas. E aquilo assim elas adoravam. Aí eu resolvi fazer um curso de aromaterapia para trazer os óleos essenciais para dentro da aula e descobrir que tem uma área da aromaterapia que é a psicoaromaterapia. Falei, eu vou fazer psicoaromaterapia. Daí eu comecei também a trazer isso para dentro da aula de dança. E eu comecei a perceber que, de acordo com o que elas traziam para mim, elas tinham couraças em determinadas regiões do corpo. Era Olha. rígido, por exemplo. Não consegue mexer o ombro de jeito nenhum. Aí eu vou lá, coloca o peso da tua mão na minha mão, elas não conseguem, elas ficavam com aquele ombro assim. Aí conversando, eu sabia que elas não delegavam nada para ninguém. Mas ficavam reclamando do marido, ele não faz nada, é um vaso, não me ajuda em nada. Mas tu deixa ele pegar, tu dá espaço para ele fazer, né? E Com aí, certeza. né, muitas mulheres também, eu não consigo mexer o quadril. Quando eu ia ver o joelho rígido, elas param, colocando o joelho totalmente pressionado para trás. Então, elas eram muito autocríticas. Então, eu ia olhando tudo isso que acontecia no corpo, eu pensava, nossa, que interessante isso, né? Uhum. E aí eu fui descobrir, quando eu fiz a psicologia transpessoal, que Reich já olhava para isso, só que eu fazia de forma intuitiva. Aí eu fui me aprofundar nisso e trouxe para dentro da aula de dança. No caso, sim, só uma curiosidade. Como que você usava o óleo essencial nessa dança? Era individual ou era para o grupo? Eu fazia uma jornada com os óleos essenciais. Então, Ah, eu via o que elas estavam precisando. Eu disse assim, gente, então, nesses primeiros 15 dias, nós vamos usar, por exemplo, o óleo de lavanda para tranquilizar vocês. Então, eu usava na aula e pedia que elas comprassem para ter em casa. interessante. Nós íamos usando os óleos e eu ensinei também a fazer um desodorante de reposição hormonal com os óleos. Então, as minhas Olha, alunas que estão comigo há
muito tempo, há 4, 5 anos, elas não têm sintoma de menopausa, elas não têm calorão, elas não têm nada. Gente, ó, o desodorante, para quem não sabe, quem não conhece do que estamos falando, a gente está falando de cosmetologia natural. Algo que tem Sim, propriedade terapêutica, algo que não tem química, não tem esse monte de porcaria que a gente usa, né? Então, por si só, isso já é benéfico. Agora, se você ainda tem um óleo que tem as propriedades específicas para algo que você precisa, que nem, por exemplo, eu uso o desodorante com aromaterapia, mas até eu nem sabia, nunca tinha parado para pensar que dava para fazer essa parte, por exemplo, mexer com a parte hormonal, junto com o sim, desodorante. sim. Posso Legal. até, posso até dar as dicas aqui. Ó, então vamos lá, né? Porque assim, até onde eu sei, a gente usa melaleuca, por exemplo, para neutralizar odores, que ele é antifungicida, lá. Então, sem falar quantidades, para estudar receita, quem quiser vai entrar em contato com a Solange, vai contratar ela lá e vai pegar todas as dicas. Mas já estamos dando dica, né? Você usa Sim. melaleuca, você usa o que mais? Eu uso gerânio, ylang-ylang e erva doce. Nossa, você fala que fica delicioso o cheiro, hein? Sim, numa base específica, né? E Uhum. além de eu ensinar a fazer os cosméticos na aula, eu ensino a fazer os perfumes, porque eu amo perfume, eu amo cheiro. Eu ensino a fazer perfume com pétalas de rosa e óleo essencial para que cada uma tenha o seu perfume para resgatar a sua sensualidade sagrada. É sobre isso, gente. É só sobre isso. Esse trabalho individualizado que ela faz e desse feminino poderoso. Porque você realmente empodera, né, as mulheres. É muito interessante isso. E junto com isso tudo, eu trago a visão das mulheres que foram chamadas de bruxa na antiguidade. Então, eu ensino a fazer para potencializar os rituais. Eu até achei engraçado quando eu comecei a estudar PNL. Gente, eu faço PNL com o Kleber, tá? Eu sou do grupo Já está se Águia. formando, gente. Ela já está lá na frente. E eu só estou aqui porque a minha colega de turma que me atendeu me incentivou muito, a Lucimara, a estar participando na internet, colocar vídeos, porque eu não punha nada. É verdade. E eu falei para ela, é um desperdício sem fim. Porque como ela faz um trabalho dela, é um trabalho dela isso. Você não vai achar isso mesmo. Vai ser muito difícil achar alguém que faça algo parecido. Se faz algo parecido é porque aprendeu com ela. Aí, às vezes, passou a perna nela e já está na frente da mídia. Mas não vamos entrar nesse mérito. Minha querida, estou perguntando o seguinte: Hum, se é para ingerir esse óleo essencial? Não, a escola que você não, teve não é. Mexe a não, parte com a parte psicológica só, que é a psicoaromaterapia, não é isso? é somente para uso tópico ou inalar. Ó, já estão falando assim, a Thelma está falando, você é muito expressiva, não pare. Ai dela se ela parar, ai dela. Porque de verdade, gente, vocês vão aprender muita coisa com ela. Ela tem, além dos cursos que ela dá, que a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, além dos atendimentos individuais, ela tem as campanhas que ela vai começar a fazer abertas, gratuitas, com dicas assim que ela é uma enciclopédia ambulante andando dentro dessa parte, ainda mais essa parte esotérica e mística, é ela Sim, mesma. E eu falei para ela, quando sim, eu for para o sul, eu quero ela junto. Porque eu acho que é tão legal quando a gente consegue integrar os seus conhecimentos, onde você não exclui nada, você apenas inclui, apenas sabe o que casa com o quê. Né? E ela sim. não para de fazer formação por causa disso também, né, Sol? Sim, sim. E o mais curioso é que eu trago esse conhecimento da bruxaria natural. Quando eu falo isso, tem gente que arrepia os cabelos até. Cadê o chapéu pontiagudo? É trabalhar com as fases da lua, é olhar as estações do ano, é olhar o relógio dos magos, que são horários específicos dos planetas, e encantar aquele perfume, por exemplo. E é, quando a gente faz isso, quando eu entrei em contato com a PNL, eu vi que o exercício da âncora era exatamente o que eu fazia, só que eu colocava um outro nome, eu colocava como um ritual da bruxaria natural. Olha que interessante. Deixa eu Uhum. aproveitar, minha filha, hoje vai chover pergunta, tá? Ainda mais que é a Ah, primeira.
né? Eu quero fazer outras com você mais para frente, porque eu acho que vai render a live. Inclusive, tem até aluna sua aqui na live, a Margarete, falando que é Ah, aluna. Margarete, minha aluna de muitos anos, minha querida. Depois você nos conta tudo, Margarete, só para nós aqui. Qual que é a diferença da bruxaria Wicca, por exemplo, dessa bruxaria natural? Existe diferença? Quais são as diferenças? Existe. A Wicca, ela faz, vamos dizer assim, homenagens aos deuses, ela cultua deuses. A bruxaria natural, não. A Wicca, ela faz os covens, a bruxaria natural, não. Você faz o seu trabalho de forma individual. E nós O não, eu não Covens é o cultuo quê? Deus nenhum. Eu só trabalho só com as forças da natureza, os 4 elementos. O Covens, né, que você falou, é o quê? Ah, o couve é um grupo de pessoas juntas fazendo aquele ritual no grupo. Entendi. Pelo que eu entendi, você ensina, inclusive, os seus clientes a fazerem para eles mesmos. Sim, a Margarete está de prova. Eu ensino a fazer Margarete, o que que ritual, andou fazendo? elas fazem os rituais em casa, daí chega em casa, meu Deus, o que que é isso? Acendendo vela colorida, colocando. Mas a vida começa a fluir. E é muito gostoso. E sabe por que que eu faço isso? Porque é como se você trouxesse uma parte lúdica para a tua vida. É como se você entrasse nos livros de história, fazendo poções mágicas, perfumes encantados, falando as palavras mágicas quando você vai usar um perfume. Por exemplo, você dá uma borrifada no perfume, linda irei ficar quando esse perfume eu passar. Isso não é É PNL? Walt Disney, gente. É as princesas da Disney. Mas é bem interessante. É PNL, com certeza. Aham. Interessantíssimo. Desses encantamentos, digamos assim, como que você faz para avaliar o que, que a pessoa precisa? Porque não é a mesma coisa para todo mundo. Vamos supor, aqui tem muitas pessoas que querem trabalhar prosperidade. Você não, Sim. você dá uma receita para todos a mesma receita, ou você vai ver a história da pessoa e vai lançando conforme a história da pessoa? Como funciona? Quando eu trabalho com as alunas, nós trabalhamos um tema específico, todo mundo junto igual. Quem quer Certo. fazer, faz, quem não quer, não faz. Mas todo mundo acaba fazendo. Poção mágica para armadura áurica, perfume encantado. Agora, quando a pessoa ela vem pedir um atendimento porque ela não está muito bem na parte financeira, eu costumo sempre começar a atender com uma apometria, tá? Aí eu já saí da aula de dança do ventre, a pessoa vem me procurar fora da aula de dança do ventre. Então, eu costumo fazer uma apometria, depois eu começo a trabalhar o mapa astrológico e eu vou ensinando a fazer rituais. Só que eu deixo Entendi. bem claro, olha, faz se você se sentir à vontade, se você se identificar com isso, porque eu sei que às vezes é esquisito a pessoa começar a acender vela vermelha, vela preta em casa, e não tem nada a ver com santo. As cores têm a ver com os chakras, tem a ver com outras coisas. Com as, Uhum. né? Por exemplo, a vela verde é uma vela de saúde, a vela amarela de mel é uma vela de prosperidade. Mas às vezes a pessoa não se sente à vontade em fazer, e daí tá tudo certo também, tá? Tira uma dúvida. As aulas, porque, por exemplo, os atendimentos eu sei que você faz online com pessoas do mundo inteiro. Até Uhum. da Terra das Bruxas, que eu esqueci o nome agora, trocar ideia com os colegas. Tudo bem, tranquilo. Agora, a dança. É possível fazer aula de dança online? É possível e estão me pedindo muito para fazer. Por que que eu ainda não comecei? Porque quando chegou a pandemia, eu tentei fazer um grupo pelo Facebook, um grupo fechado, só que cortaram a minha câmera, porque a dança, ela depende da música, e a música tem direitos autorais. Ah, tá. E eu já tentei, já falei com o ECAD, eles não sabem me dizer porque cada plataforma funciona de um jeito. Vou fazer pelo Só Zoom, que meu amor. Vou te ensinar. aí agora eu tô vendo com uma amiga que ela sabe mexer bem com a plataforma do Google Meets e nós estamos pesquisando se não tem problema com os direitos autorais das músicas. Entendi. Aí
Quando eu souber que eu vou fazer uma experiência com as minhas alunas mesmo, que eu souber que vai funcionar, daí eu vou lançar aula online. E aí vai ser aula do quê? Quando a gente fala de aulas online de dança com você, sempre vão estar ligados à sensualidade, à feminilidade. Expliquem um pouquinho. Vai ser até o chão, 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 né? Porque às vezes a pessoa confunde, acha que é axé. Então, cada semestre eu trabalho um tema diferenciado. No semestre que finalizou agora, eu trabalhei a dança da espada para o equilíbrio, Ai, que equilíbrio yin e medo. yang. Então elas equilibravam a espada na cabeça e é muito engraçado porque elas se percebiam onde na vida elas estavam em desequilíbrio, qual a energia estava em desequilíbrio. Então nós fizemos uma dança com a espada e com taças acesas, com fogo mesmo. Sem, Jesus, amado. é, Minha filha, mas elas, é um dançavam, incêndio. elas dançavam com as taças e o fogo, o elemento fogo, e depois elas faziam o equilíbrio com a espada. Mas calma aí. Isso aí é presencial com você aí, porque aí você tem a espada, você tem as velas. Mas Online não vai dar pra fazer isso. no online eu posso não fazer com a espada, mas eu Mágica posso de trabalhar o churrasco, de equilíbrio, repente. por exemplo, com um livro, não fazer uma coreografia, mas trabalhar com um livro, posso trabalhar com o fogo, posso trabalhar com vários elementos online. Olha que legal. É, a Thelma lembrou a cidade, essa lei, isso mesmo. A Thelma entende, a Thelma acho que também é da família, viu? Tá falando que tem um leque de opção tão grande que é impossível a mulher não se empoderar. Eu falei, é verdade. Ou se não der certo, a espada ela ameaça a pessoa, é assim que funciona. A gente não queria falar, não. Taca fogo, enfim. Mas eu falando seríssimo agora, né? Só a postura de você se posicionar com o corpo, com as mãos, com os braços, eu acho que isso realmente já mexe em outro lugar, não mexe? Mexe, porque a mulher, ela se vê no espelho, que eu tenho um espelho enorme que pega uma parede inteira, e a mulher, ela chega aqui, ela se vê naquele espelho, ela se vê trabalhando com fogo, ela se vê trabalhando com os véus, ela se vê se corrigindo a postura, porque ela não se enxerga, então ela começa a andar na rua assim, aquela pessoa que não se olha, ela fecha o chakra cardíaco, ela baixa o chakra laríngeo, ela anda com a cabeça baixa. Quando ela chega aqui, que ela precisa organizar aquela postura e ficar com a pose da Mulher Maravilha e começar a dançar, e ela se vê envolvida com aqueles véus coloridos, e eu coloco luz colorida na sala também, perfume de rosa, elas começam a se empoderar de um jeito que é lindo de se ver. Eu tenho histórias lindas para contar. Ah, eu acho que tem que postar mais disso para a gente ver, porque eu acho que, além de ser bonito de se ver, é bonito ela se perceber. A gente vê a pessoa se perceber. Deve ser libertador mesmo. Sim. Pessoal, aproveitem e já deixa o like aqui, compartilhe para que mais pessoas vejam essa live. Posso pedir a volta aqui da Solange, porque o assunto vai ser extenso. Eu acho que é bem interessante essa parte, inclusive para os encontros presenciais. Em, acho que dezembro, eu quero ver se eu faço um encontro presencial aqui na minha cidade. Quem sabe você não vem, né? E a gente faz aí uma noite sensual. Uau! Uau! Sim, maravilha. A parte dos véus, por exemplo, mexe também com o imaginário, né? Com esse esconde e mostra. É bem interessante, né? Sim, porque eu sempre falo que o véu é o véu de Maia. Então, a pessoa ela vive com o véu de Maia, ela não se enxerga, ela não se percebe, O de ela vai Maia fazendo é ilusão, Maia é ilusão, né? isso. E aí, quando nós começamos a trabalhar com o véu, que eu falo, trago essas histórias, tá? Eu trago essas mitologias, elas começam a fazer uma conexão com a vida real e elas se percebem soltando o véu, assim, é como se fosse mágico, aquilo cai e elas começam a cair um monte de ficha também, elas começam a se perceber diferente. Muito A interessante. Não, vamos fazer uma sensualidade. piscina disso. Eu E aí, quero. Quem quer mais? Já fala aí, ó. Vamos marcar um dia no Zoom, gente, um lugar fechado, a pessoa pode ficar à vontade, e aí pode deixar o véu cair, enfim. e o As mais legal, pessoas. sabe o que?
É Ah, que as mulheres chegam aqui e elas vêm sempre com uma queixa, porque a minha aluna mais velha tem 70 anos. eu ia falar sobre isso também. E as mulheres, elas chegam aqui, elas falam assim: "Ai, o meu casamento ele tá tão morno, parece assim que se perdeu aquele encanto, sabe, do começo, não existe mais aquilo". E aí elas começam na dança e elas têm vontade de dançar para o marido, porque não é o objetivo da dança esse, não é. É para você dançar Aham. para se resgatar de dentro para fora. Mas uma coisa leva a outra. E elas começam a fazer os perfumes de rosas para passar no quarto, elas começam a querer dançar para o marido com uma lingerie bonita e fazer uma dança especial. E os maridos, eles amam, e daí eles querem que elas continuem na aula. A Margarete mesmo, ela fala assim: quando eu chego em casa, o meu marido fala, eu cheguei diferente, eu fui uma e voltei outra. Não, aí os homens que lutem para manter a espada em riste para ir para a luta. Com certeza pagam até o dobro para Solange. Muito interessante. Ó, a Thelma está dando uma ideia que eu acho legal. Tirar uma foto antes e depois, porque eu acho que realmente vai dar diferença enorme de quando a pessoa chega e de quando ela sai. Deve ser bem interessante Sim, mesmo. eu tenho, nós fazemos o último dia de aula, eu chamo de portal. Então, elas vêm todas maquiadas com a roupa que elas demoraram um semestre inteiro para montar, porque eu não quero que compre a roupa feita, não. Eu quero que elas montem com o que elas têm, para trabalhar esse Legal, feminino também. legal. E aí eu vou tirando fotos, eu trabalho essas fotos, elas são filmadas e daí elas utilizam aquelas fotos, fica a coisa mais linda, mais maravilhosa. Perfeito, gente. Então, eu ia falar sobre a parte etária, né? Não tem limite de idade, sabe? Mas engraçado que parece, pelo que eu ouço você dizer, parece que mulheres da meia idade para cima procuram muito, né? As mais maduras, que até seria engraçado, entre aspas, porque já era uma fase para estar numa feminilidade alta, já está empoderada, e muitas perderam, inclusive, isso durante a vida, né? Elas se perdem porque começa. Eu sempre falo assim: a mulher ela é mãe dos filhos, ela é filha dos pais, aí ela precisa ser uma dona de casa excelente, uma profissional excelente, precisa ser amante do marido e ela não dá conta de tanta coisa. E é onde ela começa a se perder de tudo. Ela começa a se perder dela mesma, né? Dentro desses atendimentos que você faz, quando você fala desse curso de dança online, seria um curso ou seria atendimento individual? Não, seria uma jornada, porque eu gosto de trabalhar um tema. E Sim. dentro desse tema eu trago as vivências, as terapias, então é uma jornada. Coletiva. Sim, só que eu tenho um trabalho que ele é individual, que ele é para casais. Se chama Dançando com a Vênus. Só que eu vou atender a mulher. E aí eu vou trabalhar, vou fazer sinastria amorosa pelo mapa astrológico para saber os pontos bons e aqueles não tão bons. E eu vou trabalhar com a mulher assim, para ela começar a descongelar o quadril, para ela começar a trabalhar a sensualidade. Enfim, tem muita coisa nesse Dançando com a Vênus. É um protocolo de mais ou menos uns 12 atendimentos por aí. É grande, é extenso e é profundo, né? Sim. Dentro desse tempo todo, desses centenas de anos que você está na carreira, que ela Porque parece ser centenas de novinha aí, ó. É não sou tão bonita. novinha não, eu tenho 58 anos. A Margareth falou que tem 59, tá tudo dentro ali, ó. Mas a tua aparência é muito jovem, de verdade. Né? Depois você fala a mágica. Mas assim, qual que é a maior resistência? Quando a mulher chega para você, que você percebe, existe alguma ferida que se repete mais? Qual que é a maior dificuldade da mulher que chega até você? A maior dificuldade, elas chegam e dizem que elas não se reconhecem mais como mulheres, elas se sentem um homem sem pênis. Nossa, pesado, hein?
Elas sentem que elas estão com uma energia yang muito grande. Daí elas começam a ver na internet o que é energia yang, energia masculina. Só que elas se olham no espelho e falam assim, mas eu não me visto que nem homem. Eu falo, não está na questão do vestir, está na questão do agir. E elas Esse- vêm buscar dança para isso. E elas, quando elas começam a dançar, tem umas que chegam a chorar, porque elas olham o movimento, elas entendem e o corpo não responde. Interessante. E é nesse momento que eu sei onde que está pegando a questão daquela pessoa, porque uma pessoa ela pode ter uma dificuldade no ombro, a outra no quadril, a outra no abdômen, a outra na mão. Eu ia perguntar exatamente isso. Pessoas que têm algum tipo de deficiência ou dificuldade ou mobilidade em alguma área do corpo, como que você trabalha? Você repõe isso em outro lugar? Como que você faz? Que tipo de deficiência? Por exemplo, a Porque pessoa tem, sei lá, vou jogar aqui, hein, gente? Sei lá, artrite, artrose, as mãos tá tudo assim. Como que você faz para trabalhar isso? Ou você muda, não usa os dedos para fazer os movimentos? O que você faz? cada pessoa vai adaptar a dança no corpo que ela tem. Perfeito. Eu tinha uma aluna que ela tinha um problema de nascença no quadril. Conforme ela se mexia, o quadril ele se deslocava sozinho. Nossa, Só que ela teve uma melhora muito grande com a dança. Pessoas que vêm aqui que têm problema de inflamação no nervo ciático também têm uma melhora gigante. E mulheres que brigam com a menstruação. olha que interessante. Porque a dança do ventre, ela diz que você precisa menstruar, porque você é mulher. E mulheres menstruam. E as que estão na Então, eu vou menopausa, tá tudo bem. Ou volta a tudo menstruar? Não, as mulheres que que estão na menopausa, elas começam a fazer a dança, elas começam a não ter mais os sintomas da menopausa, calorão e tudo mais. Interessante. É. Muito interessante. A Thelma está falando que você deve ter. Ó, tem que contar as vidas anteriores, porque creio que a Sol já veio com essa missão há séculos. Ah, é certeza. Agora está aprimorada já. Olha, eu já fiz alguns atendimentos de regressão para vidas passadas e eu vim como bruxa muitas vezes, fui queimada na fogueira, fazia veneno sob encomenda, sabe aqueles Olha, que anel que abre assim? curiosa. Muito bom. Depois que a pessoa entra para a sua turma, para ser sua aluna, pelo que eu entendo, a aula não é só dança. Então você faz todo o movimento por trás de conscientização, de óleos essenciais, outros recursos. Você vai pondo dentro desse Dá, processo. Da sim, tem aula. constelação. Inclusive, gente, estou fazendo o curso do Kleber de constelação. Tem Lembra? constelação dentro da aula, tem PNL dentro da aula. E depois eu trato, Aguardem a dança do ventre em breve. algumas questões pela radiestesia também, mas isso à parte, né? Separado. Dentro dos processos que são feitos, você, vamos supor, você falou que é para a pessoa, não é para ela, não propriamente para usar isso como que eu posso dizer, como ferramenta de sedução. Ela primeiro tem que ela se seduzir, ela se conquistar, ela se valorizar. Isso acho que Sim. até acaba acontecendo meio que automático depois, não acontece, Solange? A hora que você se empodera essa mulher, ela fica mais sensual, ela deve ficar mais sexy. Nossa, eu vejo as mulheres chegando aqui de um jeito, dali um pouco eu vejo que elas estão pintando a unha, coisa que elas não faziam, estão usando vestido, coisa que elas não faziam, estão usando sapato feminino, coisa que elas não faziam, elas iam de tênis, né? Então eu vejo, começam a vir de batom, coisa que elas não faziam, elas começam a mudar os hábitos. Começa a se interessar por cozinhar, aquelas que não. Ah, eu não gosto de cozinhar, porque o cozinhar é uma coisa muito da bruxa, muito feminino, né? Esse negócio, ainda você acha que tem muito preconceito a respeito disso?
Muito, porque eu fui removida de um grupo de vizinhos aqui no meu bairro, porque eu divulguei a minha jornada da qualidade de vida. E eu falei que eu ia falar sobre a Hildegarda, que eu ia falar sobre o Paracelsus e a alquimia, e que eu ia falar sobre bruxaria natural. Me removeram do grupo. Gente, que povo corajoso. Tudo na boca do sapo agora. Não, eles não sabem que eu vou jogar o pó do sumiço neles, né? Ah, agora vem a outra pergunta inevitável. Eu vou ter que fazer. Você recebe muitos cristãos assim, escondidos, encapuçados para não serem identificados? Sim, recebo, recebo, Engraçado. recebo. Falando sério de novo, se é possível. Tem muita gente que usa a máscara da igreja, porque muitas vezes é só uma máscara para dizer que quanto que eu sou bom, quanto que eu sou religioso, quanto que eu vou para o céu. E está tudo detonado por dentro, né? E aí não consegue achar na religião a resposta que procura. E aí, só que não tem Uhum. coragem de admitir isso, né? De procurar a resposta, de repente, em outro lugar. E aí, quando a gente recebe essas pessoas, e a gente percebe que ela vai se descobrindo e vai se libertando também desse monte de amarra que foi colocado, de crença que foi colocado. Onde você, por exemplo, mulher não pode ser sensual. Uhum. Por que, que não pode ser sensual? Se é próprio da mulher, inclusive, ser sensual. O corpo da mulher é extremamente sensual. Mas eu dei aula para uma pastora. Ai, que máximo. Sim, e Aplausos para a pastora. eu amava, porque ela ficou anos com a dança, fazendo dança do ventre, e ela trazia, ela falava sobre as mulheres da Bíblia. Nós fazemos a dança do pandeiro, ela dizia assim, Ruth dançava com o pandeiro, Ai, fulana fazia a dança não sei do quê, e ela trazia para nós todo esse conhecimento, eu achava o máximo. que legal. Dentre as É. danças, a gente está falando muito de dança do ventre, mas não é só dança do ventre que você ensina. Não, eu trabalho, esse semestre aqui eu vou trabalhar uma dança cigana, e vou trazer, é uma dança cigana para que eu trabalhe a sensualidade. Sabe aquela mulher poderosa que está dentro de cada uma, que usa perfume de rosa vermelha? Sabe? Aproveitar e já perguntar. A dança do ventre, a descendência é o quê? Egípcia? É, E é aí uma a dança mistura. cigana realmente é extremamente sensual também. Às vezes acho que as pessoas até meio que confundem com. Tem qual que é aquela outra que parece também, gente? Que é a dança Flamengo? espanhola, né? Que usa Flamengo. castanhola, Isso. flamenco, acho que é isso. Minha É castanhola. castanhola? Faz aí pra gente, pai! Porque esse semestre aqui nós vamos aprender a tocar castanhola, é um desafio que eu vou colocar para as alunas. Uau! Nós vamos fazer uma dança cigana com uma pegada de tango. Vou misturar, é uma música especial que eu peguei de um compositor lá dos Balcãs, que ele pega as músicas ciganas dos Balcãs, daqueles ciganos que tocam violino, que estão lá em cima na Europa, e ele transforma em músicas de orquestra maravilhosas. Então, vou Nossa, trazer essa música que tem uma pegada, ela é uma mistura de, tem um quê de tango, então fala da mulher poderosa, da mulher sensual, sabe? Aquela mulher sedutora. Então, esse semestre eu vou trabalhar isso. Mas a dança do ventre, ela vem da antiguidade. Desde que o mundo é mundo, as mulheres, quando começaram a se descobrir, a dançar, elas dançavam para a lua, elas para colocar o bebê na posição do parto, porque esse é o sentido da dança. Só que no Antigo Egito existiam as sacerdotisas, que ficavam dentro dos templos, elas faziam danças ritualísticas. aham. Os ciganos que saíram da Índia, que eram os Dalits, e foram parar no Egito, e as mulheres dançavam na rua, e as mulheres foram levadas para os haréns, e aí foi se misturando tudo, sabe? Então a dança do ventre, ela é uma mistura que começou lá na antiguidade, teve a influência dos países árabes, dos egípcios, dos ciganos também. É que uma outra diferença talvez seja, quando fala de cigano, para mim, no meu consciente, já trabalha também, de certa maneira, a magia, então, assim, as poções que vão potencializar talvez essa sensualidade,
ou esse encantamento? Tem isso? Tem, no sentido de fazer um perfume mágico e a pessoa passar aquele perfume, ela se sentir empoderada, é isso? Você Eu perguntou? penso que de uma mulher fazer só isso, ela já vai ficar, já vai se sentir Ah, mais poderosa, sim. independente. Aí ela vai usar Aham, ainda o corpo, os movimentos e o olhar, porque não é só o que fala de corpo, de sensual, a gente é muito genital, né? O homem já vai aham. pensar no seio, obviamente no quadril. Uhum. Não tem como não pensar. Mas vai muito além disso, vai do olhar, vai de todo um conquistar, né? E aí, quando você junta isso com essas outras coisas, eu imagino que fica realmente incrível. Fica. É, as mulheres, elas começam a se olhar de uma forma diferente. E teve um semestre que eu trabalhei o relacionamento do casal. E além, só que eu não trabalho com homens, eu trabalho somente com mulheres. Então, eu trabalho a mulher para que ela leve para casa dela essas novidades. E nós Maravilhoso. Você põe falamos, fogo nela e ela que incendeia a casa. trabalhamos o Tantra, eu trouxe os princípios do Tantra, mas não esse Tantra que a gente vê na internet, que a gente vê por aí, não. Uhum. Trouxe a filosofia do Tantra, porque, como você falou, o homem, a primeira coisa que ele pensa é no peito e no quadril, né? E aí eu falava para as meninas assim, o casal ele precisa ter uma troca. E o ato sexual, ele é bliss. O que que significa? Ele é uma alegria, uma troca, é uma brincadeira. Porque o que acontece às vezes, com o passar dos anos, os casais eles ficam juntos e acabam mantendo uma relação muito mecânica e robótica. Sim. E às vezes a mulher está pensando na lista do supermercado e o homem está ali só para descarregar o estresse dele. Uhum. Sim, é E aí verdade. as mulheres entram em contato com isso, que eu ensino as massagens, e elas levam isso para casa, elas fazem uma massagem no companheiro, ensinam ele a fazer uma massagem nelas, e aí elas dançam, elas começam a levar coisas totalmente diferentes para casa. E o casamento faz isso aqui, ó, tum. Mas, gente, é muito doido e muito engraçado. Eu estava vendo algumas novelas de época, porque minha mãe gosta disso, e de vez em quando eu chamo ela, mas vamos ver, pega, liga lá na. E aí, o homem tinha relação com a mulher, com a esposa de uma forma e com as mulheres da vida de outra forma, porque tinha que ser tipo papai e mamãe, ponto. Mulher decente só faz isso. E aí, quando ela Aham. aprendia qualquer coisa diferente, ou ela fazia qualquer coisa diferente, ele, no lugar de ficar feliz naquela época, ele julgava. Onde você aprendeu isso? Isso não é coisa de mulher decente. Né? E aí, que é uma hipocrisia, porque claramente ele procurava fora do casamento que ele não podia fazer dentro, entre aspas. Isso não Vamos falar. acontecia só lá atrás, não. Você Até sabe que hoje. sim, porque aqui nos nossos encontros no portal, as mulheres elas vêm todas, elas vêm com a roupa pronta, elas vêm maquiadas para dançar, para serem filmadas. Tu acredita que uma vez eu tive que abrir a porta da sala, porque o marido de uma ficou no portão, porque ele disse que tinha go-go boy aqui dentro? Nossa. É a desculpa que Aham. dá para ver as outras, na verdade, né? Eu acho que ela começou a levar muita novidade para casa e ele ficou meio assim com a pulga atrás da orelha. Eu imagino. Mas essa mentalidade idiota, porque na verdade é o que a gente gosta, né? Os casais não falam muito sobre isso, na verdade, né? Sobre sensualidade, mal sobre Não. sexo mesmo, e assim, às vezes só sinaliza que vai ter, vira uma obrigação, igual você estava É, falando, que né, além de tudo, é uma perca energética, porque é uma explosão, né? Quando você aham. está num ato sexual consciente, está lá por inteiro, não só a genital, vai muito além disso. E aí é legal que você traz essa consciência. E
Sabe o que eu acho legal também? Vamos já tocar nesse assunto também. Muitas mulheres foram abusadas sexualmente. Sim, Muitas. Eu atendo muitas pessoas que foram abusadas, homens e mulheres. E imagino que a dança deve ajudar muito nesse sentido também, né? sim, eu tenho alunas que passaram por esse processo, então dentro da aula de dança nós fizemos constelação. O próprio movimento da dança ajuda bastante, porque normalmente elas vêm com o quadril congelado. É mais difícil, mas elas conseguem vencer isso através do movimento da dança. Entendi. Dentro das coisas, dos abusos que aconteceram, até mesmo a fertilidade deve mudar da mulher, eu acredito. Sim, eu tinha uma aluna que ela já estava certo clinicamente que ela não podia ter filhos. E todo ano eu faço a festa da Santa Sara Cali, que é a santa protetora dos ciganos, que é 24 de maio. E as meninas dançam e é aquela festa, né? E Uhum. ela veio na festa de Sara Cali, eu falei, olha, se você quer engravidar, tu pede para Sara Cali, porque ela vai te ajudar. Ela pediu. Tu acredita que um mês depois ela estava grávida? E hoje ela já tem Eu 2 acredito. filhos? E Eu ela vinha acredito. grávida na dança. Ela vinha na dança com aquele barrigão. Eu disse, meu Deus, você vai ter esse filho aqui dentro. Eu falei, não venha mais. Ela veio até o 8º mês na dança. Nossa! Ó, tem o que tem de pedidos aqui, você não tem noção. Então, vou deixar você escolher. Tá? Ó, estão Ah. pedindo dicas para arrumar namorado, namorada, parceiro, se você pode dar, de prosperidade, de. Alguns perguntaram sobre amarração. Então, se você faz, o que você fala, o que você pensa a respeito. Então, vamos passar Não, por essa que é mais polêmica, depois a gente vai para as outras. sim. Amarração do amor, adoçamento, isso é coisa da mulher do poste. Explique Sabe o aí. poste que tem que Não descartar? Você leva o posso. seu marido de volta em 7 dias? O que que acontece? Eu não faço nada disso. Eu desmancho isso na apometria. Porque assim, você não pode mexer com o livre-arbítrio da outra pessoa. Se o seu casamento ele não está indo bem, então você precisa olhar para você e entender onde é que o cano furou. Se você acha que vale a pena batalhar por esse casamento, você vai em busca disso, vai fazer uma terapia, vai fazer uma dança do ventre, vai buscar isso, mas jamais fazer amarração do amor, porque você vai estar infringindo uma lei que você não pode, e tudo que faz din, faz dom, e isso vai voltar para você de alguma forma. Perfeito. Dá para fazer adoçamento para você mesmo. Eu ensino Que é as alunas a adoçamento? fazer, a Explica se aí. adoçarem, mas jamais adoçar. Hã? Explica o Hã? que é adoçamento. É Ah, é um jogar tudo em cima ritual e que sair na utiliza. rua? Como que é? Normalmente as mulheres, elas, quando elas veem que o casamento não está andando bem, elas pagam para a mulher do poste fazer o adoçamento. Que a mulher vai usar vários rituais. Tem mulher que usa mel, enfim, ela faz ali. Só que essas coisas não podem ser feitas, porque você está mexendo com a energia de outra pessoa. Mas existe uma forma de você fazer um adoçamento para você mesma, para que você seja mais vista, mais notada. Interessante. Então, Aí, ó. além dos rituais, nada melhor do que um tratamento de aura pela radiestesia, Isso é verdade. Eu para concordo sua aura ficar expandida, plenamente. linda, maravilhosa. Perfeito. Aí Mas vocês vão me tem. perguntar assim: ah, mas a mulher do poste, então, ela é uma pessoa que não devia estar fazendo essas coisas, porque eu só estou falando que não pode mexer no livre-arbítrio da outra pessoa. A mulher do poste, ela é necessária, sabe por quê? Hum, Lembra lá atrás que você perguntou para mim, aquelas pessoas que se vestem atrás da roupa da mais longe, religião? calma que ficou mudo o teu microfone. Fala aí, tio. Acho que travou. Fala. Tá me ouvindo? Agora sim, agora Tá me voltou. ouvindo? Repete. É a mulher do Tá. poste que A atrapalhou. mulher, Pode.
A mulher do poste ela é necessária porque tem pessoas que elas acham que elas podem manipular o mundo e que as coisas têm que acontecer do jeito que elas querem e não da forma que tem que ser. Então essas pessoas, elas vão procurar a mulher do poste. A mulher do poste vai fazer o que elas querem, só que a mulher do poste é o trabalho dela. Quem vai pagar por isso é quem mandou fazer. Então ela é necessária, porque às vezes aquela pessoa ela só vai aprender pela dor, Entendi. Agora, entendeu? falando de sensualidade, o que pode ser feito tirando a parte radiestésica, de equilíbrio dos cuidar dos chakras, chakra base, chakra sexual? O tem alguma dica, alguma coisa que você possa explicar, dar aqui para o pessoal, uma coisa simples, de repente, que possa fazer com que essa pessoa seja mais vista, mais desejada? Um Eu vou banho dizer, para ficar eu vou dizer cheirosinha. que a coisa mais sexy que tem é ser você mesma. Sim. Hoje ela está Seja você matadora. mesma. Não queira copiar as outras pessoas, porque eu acho assim que a beleza ela está em ser quem você é. Tem gente que é alta, tem gente que é baixa, tem gente que é mais gordinha, tem gente que é mais magrinha. Então, todas as mulheres são lindas. Você pode não ser aquele modelo que a mídia coloca, mas você pode ter um cabelo bonito, um sorriso bonito. Explore o que você tem de bonito. Postura da Mulher Maravilha, ombros abertos na linha do quadril, queixo paralelo ao chão, e aí ande assim na rua, porque eu fico observando que tem muita mulher que anda de cabeça baixa assim na rua, né? Às vezes tem vergonha do peito, né? Inclina, encurva. É, Dentro dos processos terapêuticos, por exemplo, vamos supor que na leitura de cartas, você faz leitura de borra de café também, ela faz vários tipos de consulta, gente, não se iludam. Se aparece qualquer tipo de. O que aparece, vamos fazer diferente. O que aparece lá, você sempre comunica para o seu cliente ou nem tudo? tudo. Inclusive, quando a pessoa vem fazer apometria, às vezes vem umas coisas bem cabeluda, e eu falo. Eu falo porque eu entendo que se a pessoa veio buscar, é porque ela precisa ouvir e ela está preparada para isso. Perfeito. Né? Pessoal, é assim, a hora voa, eu quero te trazer de volta, só a gente vai fazer diferente. A gente vai trazer Ah, uma live bem temática, um tema só, e vamos fazer junto com eles. Vou deixar você dar uma tá. aula fechada para quem quiser fazer. Mas, ó, não espera essa aula, não espera a próxima live para entrar em contato com a Solange. Já entra, porque a Tá. agenda dela também é apertada, porque ela dá aula, ela atende individual, atende coletivo, essa mulher faz de tudo. Então, quem quiser fazer ou atendimento individual, ou fazer esse curso que ela está preparando aí, essa jornada da cigana, pega a castanhola e vai que vem, já entra em contato, já deixa na lista de espera, não é isso? Sim, eu também vou deixar aqui a ideia de fazermos uma live sobre astrologia comportamental alquímica. Astrologia antiga, Uau! que é diferente da astrologia tradicional. E eu, Maravilha. e eu faço uma terapia, que é uma terapia longa, através do mapa astral, que vem desde vidas passadas, vem você nessa vida, nascendo pequenininho, crescendo, a sua missão de alma. Podemos falar sobre isso. Gente, vai ter assunto para várias lives aqui. Mas já procure você. Você já abriu a Tá. lista da turma para espera? É, ainda não abri, porque eu preciso testar a plataforma, para ver se eles não vão cortar por causa dos direitos autorais da música. Faz assim, abre já a turma, sugestão minha. Se Tá, lá não der certo, a gente vai para o Zoom pode. A gente depois tem como trabalhar isso. Tem como você não pode, é tá, só pôr a música inteira, a gente prepara o material antes de. Tem como. Mas depois a gente conversa tá, fora daqui. Mas tá. eu falo, vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso, com Ai, certeza. obrigada.
Minha querida, já deixa aí seu convite, suas últimas palavras. Uma delícia estar com você. Nossa, muito bom mesmo. Para mim foi um grande prazer fazer essa live. Foi um desafio também, porque eu sou aquela bruxa da caverna, eu não me mostro muito. E pela PNL eu fui incentivada a me mostrar. Foi o Kleber, foi a Lucimara. Então eu estou aparecendo hoje pela primeira vez. Não, e ela falava isso, e ela falava que fazia bruxaria e já pensava uma mulher com uma verruga enorme no nariz, nada contra quem tem verrugas, né? Mas era assim, eu achava que era uma mulher feia. Aí vi uma mulher bonita, sensual, falei, gente, mas que diacho que essa mulher não aparece? Obrigado pelo elogio, são seus olhos. Não, não é não. Muita gente fala isso. Ela tem, você tem sensualidade em tudo. Mas como fala sensualidade, não só a nível de sexualidade, que é o que nós estamos falando. É, você desperta a vontade das pessoas quererem estar junto. Isso é Aham. maravilhoso, né? Essa Bom, energia de imã, né? Essa coisa magnética. Deve ser algum perfume que ela deve estar usando. perfume de rosas vermelhas com canela. Ah lá, o segredo ficou escondido, porque na hora que você foi dar a receita, sumiu a voz. Compre rosas, mas tudo bem. Bom, eu convido vocês a entrarem no meu Instagram e lá eu vou direcionar vocês para o grupo no WhatsApp para formar essa turma para aula de dança online, Fala de né? novo E para mim. Calma aí, o seu ah, Instagram, você lembra qual que era? Solange Entrebato. Tudo junto? Não, é separado. Calma aí, é com underline? Será? Deixa eu ver aqui. Ah, então calma aí, deixa eu já pôr aqui. Solange, underline, entrebato. Entrebato. Isso. Deixa eu ver se foi. É assim? É, eu acredito que é assim. Deixa eu Pelo menos confirmar era. aqui para a gente não passar errado o endereço, gente. Pelo amor de Deus, estamos fazendo propaganda e aí tá errado. Aí ia ser o fim, né? Solange. Ai, cadê? Solange. É isso mesmo. Tá. Entrebato. É exatamente assim, gente. Vai lá, se inscreva, por favor, vai valer a pena. Tá. E quem sabe eu vou aí para Prudente no final do ano, Ai, vai ser né? maravilhoso. Vai ser Fazer vai umas ser muito bom. bruxarias, estremecer a cidade. Antes a gente vai fazer essas lives que eu falei para você, essas lives preparatórias. Quem quiser fazer Tá. esses processos imersivos com a Solange, seja aqui em Presidente Prudente, seja lá em Camboriú, seja em Dubai, é só entrar em contato, fala para ela que ela vai, gente. Pagando a passagem, depois ela vai. Foi de vassoura, mas precisa pagar passagem. Com certeza, o tráfego aéreo está um absurdo, gente, os impostos. Minha linda, muito obrigado. Eu sei o quanto que foi difícil para você estar aqui, mas vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser, Ele quer. Que todo mundo que esteve aqui, que possa divulgar essa live, para que mais pessoas possam também aprender. E aí você pode mandar, inclusive, vamos combinar o seguinte, essa semana, manda ou no meu direct ou no direct dela, sobre o que você quer que ela venha trazer aqui, né? Se é Isso. magia, se é astrologia, ela tem muitas áreas. E aí depois a gente vai até criar uma caixinha, depois de pergunta para colocar também, para saber o que vai ser, qual vai ser o próximo tema. Tá bom. Adorei. Adorei. Pessoal, um beijo na alma de vocês. Até a próxima live, se Deus quiser. E amanhã, lembrando que tem programa normal, Terapia em Casa, podcast, com, se não me engano, Claudinha amanhã. Ok? Então, até lá. Fiquem com Deus. Tchau.